Capítulo 90 Horda de bestas. Cof cof. A poeira chegou até o terceiro guarda e de Elingyun. Os dois olharam um para o outro e viram o choque em seus olhos. O poder dos 6 grandes prodígios estava no mesmo nível que os cultivadores do 9º rank. Nesse momento, um sorriso apareceu no rosto do Lord Guanjun enquanto olhava para a área empoeirada. No centro da onda de poeira, Beimoi estava ali, com os pés a meio centímetro no chão, tudo à vista foi destruído. Em torno dele, havia alguns jovens pálidos com Nangongfan e Yang Qingshan recebendo lesões internas. Por outro lado, Feng Yanyu e Zhao Yufei ficaram ligeiramente feridos. Houve apenas uma exceção. Nas bordas externas da onda de poeira, havia um de pé ali, sem ferimentos, com uma expressão solene. A força desse cara é mais forte do que a maioria dos cultivadores do 9º rank. Zhao Feng olhou para Beimoi. Desde que entrara na família principal da seita Zhao e na província de Guanjun, ele nunca encontrou um gênio tão talentoso. Talvez apenas Qin Wuying fosse capaz de lutar com ele. À medida que a poeira se assentava, a situação foi vista. Beimoi ficou inexpressivo e disse casualmente: eu só usei 60% da minha força naquele momento. 60%. Os gênios presentes queriam dizer algo, mas nada saiu. Essa era a sua verdadeira força. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Feng Yanyu. Ele finalmente percebeu porque Beimoi foi o único que podia se tornar discípulo do Lord Guanjun, enquanto ele só poderia se tornar um discípulo externo. Ele não imaginava que a diferença entre os dois seria tão grande. Em apenas um mês, a força do irmão Beimoi é agora quase igual à minha. Elingyun suspirou. No prédio, o bando de jovens abriu a boca, mas nada saiu. Silêncio mortal. Na distante árvore, um sorriso apareceu no rosto de Lord Guanjun. Em breve, será a hora. Um pouco mais tarde. Sim, irmão Beimoi, você é muito forte. Yang Qingshan disse impotente enquanto aos olhos de Nangongfan emanava ciúmes. Só Zhao Feng e Zhao Yufei ficaram calmos porque a diferença de cultivo entre eles era grande. Irmão Zhao Feng. De repente, Beimoi virou-se para enfrentar Zhao Feng. Zhao Feng endureceu. O que será? Os olhares dos jovens caíram sobre ele. Você disparou aquele golpe de dedo naquele momento. Beimoi olhou para ele e acenou com a manga. Os jovens apertaram os olhos e viram que havia um pequeno buraco na manga de Beimoi. Obviamente, isso era apenas limitado à manga de Beimoi. Seu braço nem sequer tinha uma marca nele. Como ele fez isso? Mesmo assim, os outros ficaram surpresos. Quando trocaram jogadas, Beimoi usou um ataque de grande alcance que até tinha reduzido o ataque de Nangongfan e Yang Qingshan a nada antes mesmo de se aproximar dele. Sob os olhares chocados, Zhao Feng deu um leve sorriso. Talvez eu tenha tido sorte. Sorte? Suspeita aumentou nos olhos de Yang Qingshan. Apenas Zhao Feng não foi ferido. Não só isso, seu ataque de dedo tinha atravessando a falha no movimento de Beimoi e deixou um minúsculo buraco lá. Se ele fizesse apenas um deles, então poderia ter sido sorte. Mas se os 2 pontos foram somados, a chance de ser sorte era extremamente baixa. HM. Terceiro guarda e Elingyun ficaram ligeiramente chocados. A cena anterior era muito caótica e eles não perceberam isso. Foi Lord Guanjun na árvore que murmurou:
Que percepção inacreditável, ser capaz de pegar o defeito na técnica de Beimoi em um piscar de olhos e atacá-lo no meio do caos. O único que conhecia a verdade além de Zhao Feng e Beimoi era o Lord Guanjun. Lord Guanjun havia analisado o que tinha acontecido, ele também não percebeu isso antes. Por sorte, Beimoi não o questionou mais, mas ficou ligeiramente irritado. Ele queria derrotar todos os 6 gênios em um ataque com um final perfeito. Não só isso não aconteceu, ele também havia recebido em sua manga um pequeno buraco. Esta foi a única marca que o manchou. Desde que tinha sido levado pelo Lord Guanjun como um discípulo principal, ele não tinha perdido para ninguém em qualquer aspecto entre sua geração. Zhao Feng foi a primeira pessoa a fazer isso. Primeiro, ele foi derrotado em termos de memorização e agora, uma marca tinha aparecido em suas roupas. A luta entre os discípulos terminou aqui. Lord Guanjun, terceiro guarda e Elingyun, todos eles saíram. Cada discípulo tinha ganhado algo e assim, todos voltaram rapidamente para suas casas para cultivar. No caminho de volta, a imagem do movimento de Beimoi surgiu na mente de Zhao Feng. Muito forte. Zhao Feng não conseguiu encontrar nenhuma maneira de lutar com ele diretamente e Beimoi só tinha usado 60% de sua força naquele momento. Zhao Feng abriu seu olho esquerdo e descobriu que o cultivo de Beimoi estava muito perto da 9ª posição e sua força interior era ainda melhor que a técnica de respiração de retorno. Depois de analisar a luta, Zhao Feng poderia confirmar que Beimoi tinha treinado 3 a 4 artes marciais sagradas, pelo menos. No meio disto, a habilidade ondulação era mais forte do que a maioria das artes marciais sagradas e fez Zhao Feng comparar as diferenças entre cada uma delas. Logo, ele se lembrou de alguns conteúdos que tinha memorizado na biblioteca. As artes marciais sagradas são divididas em nível baixo, médio, elevado e superior. As habilidades que eu vi naquele dia no Salão do Tesouro deveriam ser todas de níveis baixo. Dentro da mente de Zhao Feng, havia uma enorme quantidade de conhecimento. 2 dias atrás, ele havia copiado uma quantidade ilimitada de conhecimento em sua mente, a maioria dos quais ainda não havia sido digerida. Voltando à sua casa, Zhao Feng começou a ganhar compreensões sobre o que ele tinha aprendido hoje. A essência da postura fluxo do vento foi tomada por ele. Além disso, ele também ganhou algumas compreensões sobre a posição do furacão. Zhao Feng circulou a técnica da respiração de retorno e em torno dele surgiu o som do assobio. Dedo estelar. Zhao Feng golpeou e o simples dedo fez com que o vento circundante soprasse na direção apontada. É assim, a posição fluxo do vento ajuda a acelerar as habilidades, enquanto a posição do furacão ajuda em habilidades ofensivas e cria ataques de grande alcance. Zhao Feng ganhou mais compreensões. As 4 posições eram fluxo do vento, furacão, tufão e tornado, com cada uma ficando mais profunda e mais forte. Até agora, Zhao Feng tinha aprendido 50 a 60% da posição do furacão. Se ele estiver certo, as posições tufão e tornado eram habilidades ofensivas. Por alguns dias, Zhao Feng ficou em seu quarto. Em um certo dia, Zhao Feng abriu os olhos. Jovem mestre Zhao, o mestre Elingyun diz para você ir até ele, há uma reunião importante. Um criado lhe disse. Normalmente, o servo não iria perturbá-lo a menos que algo fosse urgente. Zhao Feng saiu do quarto e pediu instruções.
O ponto de encontro era o batalhão dos guardas do céu. Logo, Zhao Feng chegou ao meio do campo. Quando ele chegou, já havia muitas pessoas lá e os dois sentados na sede eram o terceiro guarda e Elingyun, respectivamente. O resto eram todos os discípulos externos do Lorde Guanjun e os novos guardas do céu. Quando todos tinham chegado: Senhor terceiro guarda, o que aconteceu? Um jovem perguntou. O terceiro guarda respondeu: esta missão tem algumas conexões com a missão de assassinato anterior. Missão de assassinato? Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Não mataram todos os bandidos anteriormente? Os outros jovens também estavam curiosos. Zhao Feng então pensou: se esta era apenas mais uma missão de assassinato, porque Beimoi, o discípulo principal, está aqui. É assim. Depois que deixamos a área dos bandidos, grandes quantidades de bestas selvagens e mortais começaram a atacar as aldeias vizinhas e formaram uma horda de bestas com a intenção de destruir a cidade-província de Guanjun. Elingyun disse a razão. Horda de bestas. Os jovens ficaram chocados. Porque a área dos bandidos teria uma horda de besta aleatória. Zhao Feng não pôde deixar de pensar na cena de quando ele perseguiu o chefe dos lobos mortais. Naquela época, Zhao Feng viu uma figura encapuzada e algumas bestas mortais de alto nível. O tamanho desta horda é extremamente grande. Há uma grande quantidade de bestas mortais de baixo nível e algumas de alto nível que já destruíram algumas aldeias e começaram a ameaçar a província de Guanjun. Elingyun disse solenemente. Bestas mortais de alto nível. Os corações dos jovens se apertaram. Havia muitos rumores de bestas mortais de alto nível. Zhao Feng tinha pessoalmente experimentado o quão poderoso o tigre de dentes de sabre alado era. Qualquer um deles seria capaz de destruir uma aldeia e até ameaçar algumas cidades pequenas. A província de Guanjun já enviou tropas, mas ainda não é suficiente. A horda de bestas desta vez também é uma chance para vocês. Lord Guanjun ordenou a todos que a defendessem. O terceiro guarda disse. Defender. Todos os jovens deixaram escapar um suspiro. Somente através da batalha seu potencial será inflamado. A atitude de Zhao Feng estava no lado positivo. Enquanto as pessoas estavam discutindo. Roar! Um grito penetrante soou acima da cidade. Qual é a situação? A horda de besta já chegou à cidade-província de Guanjun. O coração de Zhao Feng acelerou. Ele abriu o olho esquerdo e viu que havia um enorme pássaro dourado no céu. A aura que lançava era ainda mais forte que a do tigre de dentes de sabre alado.